A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, seja muito bem-vinda a este canal, levando a palavra, do Senhor até o seu coração. Muito obrigado por estar aí, que Deus te abençoe ricamente, que as mãos dele venham estar sobre ti e sua casa, amém? A palavra para nós está aqui em Atos 14, capítulo 14, o versículo 8, que fala: Estava sentado em Listra certo homem, aleijado dos pés, cujo, desde o ventre da sua mãe, o qual não tinha andado. Este ouvia falar Paulo, que, fijando nele os olhos, vendo que tinha fé para ser curado. Este homem, irmão, este homem que nós lemos agora, ele era aleijado, ele era coxo, né? Desde o ventre da sua mãe. Ele nunca andou na vida, ele nunca colocou os pés no chão, andando como nós, normal. Ele era coxo, como diz, aleijado. E ele ali, Paulo, chega pregando, anunciando o reino de Deus ali na cidade. E ele olhando para Paulo com muita fé, que o segredo é você ter fé. O segredo é você ouvir a palavra e acreditar que, aleluia, aquela palavra que está sendo falada, aquela pessoa que está trazendo a cura para aquela pessoa, ele é verdadeiro. Ele existe e ele tem poder. Porque aqui Deus estava usando Paulo. Então, Paulo estava sendo usado, sendo o canal ali para falar a palavra. E aquela outra pessoa, que é este homem, né, que eu creio que tinha bastante gente, mas eu creio que quem estava dando mais ouvido à palavra era aquele coxo, aquele aleijado, aquele homem que tinha um sonho, aquele homem que guardava dentro dele um sonho, sonhava em andar, caminhar com as suas próprias pernas, sonhava, aleluia, realizar sonhos, porque eu creio que muitos olhavam e não dava nada para ele. Eu creio que muitos olhavam para ele aleijado, e é de nascença ainda por cima. Isso é maldição, isso é castigo, por isso que está dessa maneira. Mas Deus é Deus que conhece todos nós. Deus conhece quem humilha, Deus conhece aquele que tem fé e acredita. Aquele moço estava ali com fé naquelas palavras que Paulo estava falando. Paulo estava com toda a autoridade de Deus anunciando o reino de Deus. E aquele moço tinha fé, aquele moço estava ali babando com aquelas mensagens de Paulo. E Paulo, vendo que aquele homem tinha fé para receber a sua cura naquele momento, Paulo se alegrou. Porque nós se alegra quando a gente prega a palavra do Senhor. E quando nós vê, aleluia, que pessoas acreditam em Deus, acredita que ainda tem mulheres e homens de Deus, por mais, aleluia, que são poucos os que falam a verdade e que vivem a verdade, mas ainda existe. Já pensou se a gente desconfiar de todo ser humano? Já pensou o que vai acontecer? É isso que o diabo quer, que nós desacredita em todo mundo. Era isso que o diabo estava fazendo, aleluia, ali com Jesus, com Deus, ou seja, na vida de Jó, aleluia. Ele queria mostrar que Jó não adorava o Senhor porque ele era Senhor. Jó só adorava porque ele
dava, cercava ele de bênção. Mas Jó ficou ali e Deus, que é Deus, mostrou que ainda tem adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade, não somente pelos bens materiais. E Paulo gostou disso. E a gente gosta quando a gente vê pessoas que crêem na palavra de Deus, que respeitam e têm temor à palavra. E este homem tinha fé e Paulo viu. Agora, pois, porque tentais... Peraí, eu pulei aqui, irmão, peraí. E disse em voz alta, levanta-te, direita-se, aleluia, pois endireita sobre os teus pés. E ele saltou, andou. Olha aí o que Paulo falou, porque eu estava lendo outra passagem aqui. E disse em voz alta, Paulo falou em voz alta, endireita sobre os teus pés, e ele se endireitou e deu um salto. Olha, era de nascença, ele nasceu assim. E agora? Você não crê? Eu creio, irmão. Eu sou mulher de fé. E eu creio, eu tenho meu filho Silas e eu creio, Deus prometeu e ele vai falar, ainda vai pregar, porque louvar ele está louvando. E logo, logo vocês vão ver coisas grandes acontecer sobre a vida dele. E na sua vida não é diferente. Se creres, você vai ver o milagre do Senhor acontecer. Este homem deu um salto sobre os seus pés, irmão, e andou. Nunca tinha andado. Aleluia! E as multidão, vendo o que Paulo fazia, levantou a sua voz, dizendo em língua licônica, fizesse os deuses semelhante aos homens e desceram até nós. Eles estavam achando que os deuses dele se fez como homem, se manifestou nos homens e desceu até eles para dar aquela bênção àquele homem. Mas quem estava fazendo isso não era Paulo, era Deus. Não era Barnabé, era Deus. E eu quero dizer para você que não é nenhum santo, a não ser Deus que te dá as bênçãos, as vitórias, vida regalada. É só Deus que pode. E aquele homem saltou e andou. Eu só quero deixar isso aqui para você. Se você quiser mais ler, você vai ver o que vai acontecer no decorrer desta cura que Deus faz na vida deste homem, que vai acontecer com os homens de Deus. Porque é assim, quando Deus usa nós para abençoar, o diabo se levanta. Mas nós não vamos temer, não. Se está levantando o diabo é porque grandes frutos nós estamos dando na presença de Deus. Fica com essa palavra. Até o próximo vídeo. Medite mais, que Deus vai falar mais com você. Um cheiro no teu coração. Se inscreva no meu canal, dá aquele like e ative o sininho. E compartilhe a palavra com bastante gente, para que a palavra do Senhor venha chegar ao coração do seu povo e você ajudar o canal a crescer.